galera do Matse Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Estamos aqui pro sexto episódio do nosso Matse VA Podcast. Cara, vai, de novo. Aí, ó, sexto episódio. Você vê quando a gente já desconcentrou o cara, já quando não ensaia, fica um negócio muito lindo, né? Vocês viram que ficou legal, já me perdi todo aqui com esse... Mas, gente, estamos no nosso sexto episódio e é uma alegria muito grande a gente ver que o nosso podcast está crescendo, está cada vez maior. Ó, da última vez a gente já conseguiu evoluir porque a gente trouxe aqui, ó, as imagens, certo? Com corte de câmera e tudo. Agora vocês estão percebendo aqui, ó, até as luzes aqui, ó, a iluminação, tá, o negócio tá bonito, tá cada vez mais sofisticado, digamos assim. E o nosso podcast tá crescendo. E seja bem-vindo você que tá aí nos acompanhando, nos assistindo, ou você que tá nos ouvindo nas plataformas Spotify, Instagram, Facebook, YouTube. Seja bem-vindo, fique até o final, que eu tenho certeza que Deus vai falar nos nossos corações. E vocês já estão vendo o nosso elenco de hoje aqui, ó. O elenco tá diferente. Já vou falar que aqui a gente tem 3 regiões do Brasil, só nesse elenco aqui, ó. Tem Sul, tem Sudeste e tem Nordeste, é isso mesmo? Isso mesmo. Então vamos começar do Nordeste ali, ó, já no cantinho ali. Nosso querido Fernando Aquino. E aí, mano? Seja bem-vindo ao podcast. Muito obrigado, meu irmão. Paz, galera. Sejam muito bem-vindos ao nosso 6º episódio do podcast O Matse Vila Americana. Hoje, eu tô nervoso já, mano. Nervoso? Primeiro podcast, mano do céu. Bom, mas é que legal. Bênção, né? É uma benção poder... A gente quer trazer cada vez mais gente nova pro podcast. A primeira vez que vocês estão vendo a carinha do Fernando aqui, isso. Na outra ele tava na câmera, agora ele tá aqui com a gente, ó, que bonitinho. Ó. Saí de trás das câmeras, mano. Tá aqui com a gente hoje participando do podcast. E o outro novato aqui, já a gente vai falar o tema pra vocês. Outro novato, ele que vem diretamente do Rio de Janeiro. Pô, nem falei, o Fernando vem de Cabrobró. Cabrobó, Pernambuco. Olha só. Nordeste, Brasil. Gente, peço perdão, galera do Pernambuco, esqueci de citar a cidade dele. O Pernambuco vai ver em peso esse vídeo, mano. Vai ver em peso, pelo menos 1 milhão dos meus irmãos vão assistir. Só a família do Fernando já vai garantir uma audiência. Recorde de audiência, meu irmão. Se os meus irmãos, cada um der um play... Já era. Já é o auge. Explodimos o nosso podcast. E vindo do Rio de Janeiro, nosso querido Raul. É isso mesmo? Raul, seja bem-vindo, mano. Não é exatamente Raul, né? É Raulivan. Raulivan? Só pra... Nome artístico, né? Mas eu tô bem feliz. É a segunda vez que eu tô participando do podcast. A primeira vez que estão vendo a minha cara. E vamos torcer para que dê tudo certo. E que saia tudo, né? Mas só um lembrete. Hoje, quando me convidaram... Não precisa. Eu falei, pô, Jim, qual que é o tema? Ele, vou ver. Daqui a pouco eu te falo. 5 minutos antes de começar o podcast. Foi mal, mano. Não, então, tava na correria. Tava na correria de, né, arrumar aqui toda a produção. Esqueci de avisar o participante do podcast qual era o tema. Mas como ele é um cara bem preparado, tá sempre preparado, ele já tava na ponta da língua, já sabia. Era para você ficar ansioso pro tema, igual a galera tá ansiosa para saber qual que é o tema de hoje, entendeu? Na verdade, a galera já viu na capa, né? Então não tá ansiosa nada, todo mundo já sabe. Não é tão surpresa assim. Rafa tá aqui com a gente hoje mais uma vez. Ó, o Rafa é presença marcada aqui no nosso podcast. Seja bem-vindo, mano. Paz, galera. Estamos aqui para mais um 5 de 6. O Rafa faltou Quase, só um. Faltou um. Mas o Rafa tá aqui com a gente, sempre trazendo bons argumentos, boas conversas. O Rafa é o cara que a gente zoava ele, que ele ficava questionando. Na escola dominical, ele era sempre o cara da pergunta difícil. O professor que está aqui era sempre o cara que tinha que responder. Né, Fer? Seja bem-vindo mais um, mano. Paz, galera. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do podcast da Matse Vila Americana. Um prazer estar com vocês. Você que ainda não ouviu nenhum, por acaso esse é o primeiro que você está ouvindo, assistam lá os outros. Está tudo disponível no YouTube, no Spotify, em todas as plataformas, Instagram, Facebook.
Então, você não tem desculpa para não assistir os outros episódios. É uma bênção, uma conversa que vai edificar a tua vida. E prazer estar com vocês, Piazza. Sempre um prazer enorme estar com vocês. Um prazer inenarrável. Inenarrável. É maravilhoso esse tempo de comunhão, esse Línguas tempo à estranhas, mesa. É línguas estranhas, isso? É uma igreja pentecostal e nós... É isso aí. Língua estranha para tudo quanto é lado. Tudo É quanto é nós. lado. Bom, e você que está nos assistindo, você pode estar nos assistindo no YouTube, pode estar nos ouvindo no Spotify, mas também pode estar no Facebook e no Instagram, né? E o tema é exatamente sobre essas plataformas. Olha aí, meu Deus. Que você está nos vendo ou nos ouvindo neste momento. As redes sociais, né? Então a gente vai falar hoje sobre o foco e as redes sociais. Será que as redes sociais tiram o nosso foco? Será que nós, muitas vezes, perdemos ali o foco do nosso propósito, de algo muito importante na nossa vida, por causa de algo tão instantâneo ali, né? Tão bobo quanto uma rede social? Cara, eu tava fazendo um curso hoje, e no curso falava bem assim, que o Brasil, ele é o segundo colocado em maior quantidade de tempo por dia em que as pessoas passam nas redes sociais. Isso dá o brasileiro, como um todo, ele passa uma média de 9 horas e 20 minutos nas redes sociais. Meu Deus. Nossa, altíssimo. Agora você pense, imagine que você durma lá suas 8 horas por dia. Que já é muita coisa, né? Já é muita Tá coisa. dormindo bem, quem Hoje em 8 horas dia por é dia. impossível, Tá dormindo quase. bem. Mas vamos imaginar, né, que a pessoa durma 8 horas por dia, mais 9 horas nas redes sociais, já dá aí 17 horas. Nem trabalha esse cristão, né? Então, isso significa que a pessoa tem só mais 7 horas no dia para trabalhar, para almoçar, para se relacionar com a família. Cara, e aí, Meu Deus. onde que a gente vai parar com isso? Meu Deus, é verdade. Cara, é um negócio tão atual, né? Às vezes a gente olha hoje, e eu mesmo me pego pensando, falo, cara, como que será que era na época dos meus pais? Não tinha Facebook, não tinha Instagram para ele mexer. Ele ficava fazendo o quê no tempo livre? Né? O que eles ficavam fazendo? E a gente está tão acostumado a pegar o celular e a primeira coisa que a gente vai fazer é, deixa eu ver aqui o Instagram, deixa eu ver que novidade tem, deixa eu ver o que tem aqui no Facebook, ou no Twitter, ou, sei lá, no TikTok. Agora tem muita coisa, né? Tem muita coisa para ser acessada. E muitas das vezes a gente vai abrir o celular ou abrir o computador para acessar algo que vai nos edificar. Às vezes, eu vou ver aqui, vou ler a palavra, vou ler a Bíblia aqui no aplicativo do celular. E aí você se pega mexendo em Facebook, Instagram, em qualquer coisa, menos na Bíblia, né? Menos no que você deveria estar fazendo. Então, ali já é um exemplo de que você está perdendo foco. Exatamente. E, geralmente, a primeira coisa que a gente faz, né? Quando acorda, já é pegar o celular e ver qual notificação que tá, né, cara? Alarma o celular, já vai ver as notificações, já vai no Instagram, WhatsApp. E essa é a primeira coisa que a gente faz, né? Geralmente, antigamente, eu acredito que a primeira coisa que as pessoas faziam, né, os cristãos, era orar, ou ler a Bíblia, ou fazer alguma coisa relacionada a isso, né? Eu lembro que eu vi a minha mãe, né, há pouco tempo atrás, sempre quando ela acordava, a primeira coisa que ela fazia era orar, ler a Bíblia, depois ela fazia outras coisas, né? E hoje a gente está com um costume totalmente diferente, né, Uma questão cara? de prioridade, né? Isso. Você começa a priorizar coisas que são secundárias. Né? Você troca a oração, como o Fernando falou ali, por dar uma olhada no Instagram, no Facebook. Meu Deus. Às vezes até tem a intenção, né? Vou abrir a Bíblia aqui, né? Vamos ler um versículo, vamos ver qual o versículo do dia. Mas já vê o WhatsApp lá, aquela pessoa importante, né? Não vou responder aqui. Quando vê, nem dá tempo mais ler a Bíblia. Não, na realidade é bem engraçado que o Fernando até falou assim, às vezes a gente dá prioridade. Sendo que às vezes, como diz o tema, a gente está tão desfocado, está tão fora de foco com as coisas relacionadas à rede social e celular, que às vezes a gente só pega o celular para fazer uma coisa, aí você, sem querer, abriu o TikTok. Tu não ficou ali 5 minutos, quando tu vê, tu passou 1 hora ali. Isso não é não é só a questão da prioridade, é a questão de você estar tão fora de foco quando você tem o telefone na mão que acaba saindo dali do seu foco, né, que você provavelmente achava que tinha e se perdeu totalmente.
O telefone, né, o celular, no caso, ou o computador, deveria ser algo para nos ajudar, né, para nos auxiliar. A tecnologia chegou para ajudar a gente a evoluir, ajudar a gente nas coisas que a gente precisa realmente, e para muitos tem se tornado algo que tem atrapalhado, né? Ao invés de ajudar, ele tem tirado o foco das coisas realmente necessárias. Na realidade, quando eu fiquei sabendo do tema 10 minutos atrás, eu peguei meu celular porque eu lembrei de uma coisa que eu vou até ler aqui. Eu até, antes de começar, eu perguntei mais ou menos quanto tempo durou, quanto tempo faz que começou essa parte do smartphone, né? O telefone já existe há bastante tempo, mas smartphone. E com o passar do tempo, tem um novo transtorno que se chama nanofobia ou nanofóbico, que no caso é o nome da fobia, que vem do termo em inglês mo ou do no mobile. É descrita como o medo ou a sensação de angústia quando alguém se vê impossibilitado de se comunicar com o outro devido à ausência do celular ou smartphone. Meu Deus, cara. Para vocês verem como que aonde a gente está indo parar. Foi dado um termo, um transtorno psicológico que a pessoa sente pavor de meter a mão no bolso e não sentir o telefone. Quando falaram o tema, eu lembrei assim disso que eu tinha lido uma vez em algum lugar, porque, para ser sincero, eu já perguntei para mim mesmo se eu era viciado em telefone. Eu pesquisei uma vez o que faz uma pessoa viciada em rede social e telefone. Aí, quando eu fui pesquisar, eu vi que não era. Então, graças a Deus. Eu achei que ele ia falar, né? Eu sou viciado Realmente eu tô em redes sociais. Meu nome é Raul. Gente, já tava quase falando um bem-vindo aqui pra você, cara. Não, mas amém. Depois que eu olhei, eu falei, não. Você é um ex-viciado ou você é um... Você nunca foi ou você é um ex aqui nesse momento? Não, graças a E Deus. não só as redes sociais também, né? Muita gente também acaba tendo isso com computador, videogame. Ficar ali jogando, ficar numa ansiedade e não conseguir ficar um dia sem entrar um pouquinho. Você fala, nossa, se eu não entrar hoje eu vou perder não sei o quê, eu vou perder não sei o quê. Quando vê, tem que entrar, se não entrar não tá bom, já fica aquela ansiedade. Isso também acontece muito, é uma coisa que tem que ser observada. Já vi vários casos já de pessoas, tanto com isso, que se encaixa também nesse tipo de sintoma que o Raul descreveu, de ficar ansioso, de ficar com uma angústia dentro de si, porque não entrou no celular, porque não ficou sem celular por algum motivo e acabou não a consegue bateria se comunicar. E não entrou no videogame, então é uma coisa bem séria mesmo que tem que ser tratada. É verdade. E a gente estava aqui conversando antes de começar a gravar o podcast, e a gente estava falando, né? Vamos para a palavra de Deus. Vamos ver quem foram os caras que não perderam o foco nenhuma vez, pelo menos nem uma vez no caminho ali, né, no seu propósito. E a dificuldade que foi para a gente achar esses caras, a gente achar esses personagens, foi enorme, né, Fer? Cara, quase todo mundo que a gente falava, não, perdeu o foco nesse momento. Lembra de Daniel? Bom, mas brincadeiras à parte aí, Daniel, ele foi um cara que não perdeu o foco. E olha só, se a gente olhar a vida do cara, a vida de Daniel, ele estava num lugar que não era o lugar de origem dele. Ele tinha sido levado cativo. Imagina você ser retirado à força do lugar que você mora, né? Foi lhe dado um outro nome. E ainda a possibilidade de ele participar de manjares. E eu penso que esses manjares que foram oferecidos para Daniel seriam as redes sociais de hoje. Porque lá ele teria tudo do bom e do melhor. A mesma comida que o rei comia, ele ia comer. E ele falou assim, não, o meu foco é outro. Eu quero, né, focar naquilo que realmente importa, que é buscar Deus. E ele orava 3 vezes ao dia. E ele buscava Deus e o foco dele estava em quem devia estar, que era no nosso Deus. E é muito interessante como Deus ele recompensa, como Deus ele abençoa aqueles que não perdem o foco. Né? Se você está aí pensando em casa, ouvindo essa mensagem, esse bate-papo,
Saiba que Deus vai te abençoar, saiba que Deus vai cuidar de você, saiba que Deus vai prover aquilo que você precisa, se o teu foco estiver tão somente nesse Deus. Não perca o foco por essas distrações, por esses manjares que são oferecidos. Às vezes esse manjar que está sendo oferecido aos teus olhos na rede social, né, o simples fato de você dizer não para isso, de você cortar, de você não acessar, de você, né, parar com esse aceite das coisas desse mundo, vai te trazer muitas bênçãos, vai te abençoar muito. E Daniel, eu penso que é um cara assim, para a gente se espelhar, para a gente se inspirar e não aceitar os manjares e receber bênçãos da parte de Deus. Isso não quer dizer que vai nos livrar da cova dos leões. Daniel, ele não aceitou um manjar do rei, mas foi jogado numa cova. Mas, todavia, o nosso Deus aí abençoou ele, cuidou dele lá dentro da cova. Não livrou ele da cova, mas livrou ele dos leões. E a gente tem aí o exemplo de Daniel, que não perdeu o foco. O foco dele era tamanho que, mesmo sob ameaça de morte, ele continuou no propósito dele de orar 3 vezes ao dia, né? Realmente um exemplo a ser seguido por nós hoje em dia. Com certeza, com certeza. Deus. A gente vai encontrar vários personagens que, infelizmente, acabaram se desviando. Daniel é um bom exemplo, e depois veio Sadraque, Mesaque e Abednego, que vieram depois e também não perderam o foco, né? Seguiram esse exemplo, né? Logo ali na sequência, e continuaram, né? Seguiram o seu propósito, seguiram aquilo que eles acreditavam, seguiram a fé deles. E mesmo diante de uma ameaça de morte, como o Rafa falou, também não foram, né, não foram livrados da fornalha, mas foram livrados lá dentro da fornalha, né? Então a gente vê que Deus vai estar ali, mesmo que você tenha que passar pela situação, mesmo que você tenha que enfrentar a dificuldade. Às vezes você não desviar o seu foco não vai te fazer você se livrar da dificuldade, mas quando você estiver nela, Deus vai estar ali, né? Vai te dar uma mão e vai te levantar, vai te tirar daquela situação. Pois é. Não é fácil, né? A gente sabe que manter o foco é difícil mesmo, mano. Tanto para Daniel, tanto para Sadraque, Mesaque e Abednego. Foi difícil, né, cara? Principalmente pelo tempo, né? As penalidades das coisas de errado que você fazia contra o reino era cruel, né? Era morte, era castigo realmente cruel. Então, hoje em dia tá fácil, mano. Você ficar sem um celular. E por ser fácil, tá difícil. É verdade. A gente tem aqui uma questão, ó, que para você manter o foco, você tem que se posicionar em relação ao que lhe é oferecido, né? Daniel, ele se posicionou diante lá daqueles que ofereceram o manjar. Eu não quero. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se posicionaram. O rei falou, se curvem. Eles se posicionaram, não vou me curvar. Imagina as pessoas que estavam vendo aquilo ali, que estavam acostumados com aquelas coisas, né? Falar, nossa, que louco aquele cara, Como né? que ele rejeitou? Como que ele não entra na rede social? Cara, hoje em dia, meu Deus, como que você não tem Instagram, mano? Como que você não tem WhatsApp? Que louco você é? Em que mundo você vive? E a gente também consegue enxergar, né? A gente citou bons exemplos, mas tem os exemplos ruins. Tem os exemplos que, infelizmente, coisas pequenas tiraram o foco, né? E a gente pega, mas são personagens que tiveram umas histórias trágicas ou histórias que não devem ser seguidas. Não, muitas das vezes são personagens que a gente utiliza como grandes exemplos para nós, personagens que foram grandes homens, mas que, infelizmente, no meio do caminho, perderam o foco, mas depois voltaram. Teve os que voltaram, teve os que acabaram perdendo o foco e realmente se perderam no caminho, né? E um que a gente falou foi o próprio Abraão. No meio do caminho ali, ele sentiu medo, chegou a mentir para Faraó, chegou a tentar se esquivar, né? Dizendo que Sara não era sua esposa. Passou pela situação, né? Junto da sua serva, Agar, onde tentou resolver, se embolou tudo lá com a promessa, tentou resolver com as próprias mãos. Então, pensa, né? Grandes homens, Abraão, quem foi Abraão? O exemplo que ele é, a história que ele teve, e mesmo assim passou por momentos em que perdeu o foco, né? Exatamente. A gente, como o Dinho falou,
no momento de uma palavra, uma pregação, a gente cita grandes homens como exemplo, mas muita gente, as pessoas, é passiva a perder o foco. Assim como ele deu o exemplo de Abraão, um deles foi também Elias. Todo mundo conhece, uma das principais histórias dele foi o homem que fez cair fogo do céu, tirou onda com a cara de não sei quantos profetas de Baal, 400, né? Mais de 400. Mas aí, quando chegou lá, sob uma ameaça de uma mulher, aquela bendita Jezabel, o cara saiu, mexeu com a cabeça dele, o cara saiu totalmente do foco, totalmente de um plano que ele tinha. Mas, apesar da gente estar citando isso aqui, as pessoas, os grandes homens, ou até mesmo mulheres que perderam o foco, todo mundo está passivo a isso. Nós somos humanos, mas a gente decide retornar. Obviamente que sem a ajuda de Deus a gente não consegue, mas fora a gente tem que buscar, a gente tem que decidir. Não, eu quero voltar, eu quero... Todo mundo aqui já deve ter dado perdeu o foco, de certa forma. Eu perdi o foco por 6 anos da minha vida. E eu decidi voltar depois de 6 anos. E, para a honra e glória de Deus, eu estou aqui participando desse podcast. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente tem algumas coisas aqui que a gente vai pegando, né? O que tira nosso foco? A mentira. Né? O fato de você mentir pode tirar o teu foco. Uma outra coisa que tira o foco é as suas emoções, é você se sentir abalado, é você se sentir perseguido, pressionado, e uma vez que você se sente pressionado, perseguido, você perde o seu foco. Então, lições aqui para nós, né, nessa noite, nesse dia, nesse momento do podcast, nessa conversa. Que horário que você está nos assistindo? Não permita que mentiras tirem o teu foco. Mentiras acerca de quem você é, mentiras acerca do que você fez. Saiba que o inimigo o inimigo das nossas almas, o diabo, ele é o pai da mentira. E ele vai provocar mentiras sobre a tua vida, falar mentiras sobre a tua vida, sobre quem é você, para que você desvie o teu foco. Né? Você não é digno de ser amado por Deus. E talvez até de fato nós somos. Né? Nós não somos dignos de ser amados por Deus, mas mesmo assim Ele nos ama. E isso é uma mentira que o diabo pode tentar colocar no teu coração para que você se afaste do teu Criador, daquele que realmente te ama, mesmo apesar ali das suas imperfeições, dos seus erros, dos seus pecados. Se fosse assim, se Deus não nos amasse por conta das nossas imperfeições, dos nossos pecados, Ele definitivamente não amaria ninguém. Porque ninguém é digno. Só que mesmo assim, Ele nos ama. Ele nos ama. Tem algumas verdades que Deus, né, que a cruz de Cristo grita para nós, que é: você é indigno, mas você é amado. Então, as mentiras podem tirar o teu foco, as emoções podem tirar o teu foco, mas não perca o foco do seu alvo, que é Cristo. E, cara, pensar nisso, né? A gente nem tinha praticamente nada programado, né, cara? E conforme a gente vai falando aqui, vai discorrendo sobre os textos, a gente vai aprendendo lições e vai sendo uma bênção. Com certeza, né, Fer? E por isso que a gente tem que conhecer o nosso Deus, né? A gente tem que ter plena convicção, a gente tem que ter certeza do que nós cremos, né? Temos que conhecê-lo. A graça dele é incondicional, o amor dele por nós é incondicional. Então, a gente tem que ter essa certeza no nosso coração para não se deixar ser enganado. E uma vez que a graça dele é incondicional, o amor dele é incondicional, a gente se achega a ele tem misericórdia das nossas vidas, né? Amém. Então, a gente não pode ficar com isso na cabeça, se sentir indigno, sentir eu não posso estar no meio deles. Às vezes, quando você erra, você pode pensar assim: eu não sou digno de estar no meio dos meus irmãos, porque eu erro desse jeito, eu não sou que nem eles. Mas não é assim, né? Que nem a gente falou, até grandes homens da Bíblia que são exemplos na fé também erraram. Mas Deus é misericordioso e Ele tem um plano para cada um de nós, né? A gente não pode deixar que certas coisas nos afastem da presença dEle e da comunhão, né? Com os nossos irmãos que também nos ajudam e nos dão força para continuar. Falando sobre isso um pouco que o Rafa falou,
Eu me vi nessa situação quando eu tive afastado da igreja. Eu até citei no nosso último culto jovem, quando eu tive uma oportunidade, o fato de eu ter errado tanto e estar errando tanto naquele momento, que por 10 vezes eu fui na frente de uma igreja e eu não conseguia entrar, por eu achar que eu não merecia Você estar ali. tinha esse sentimento. Eu tinha o sentimento que eu não merecia estar ali, com aquelas Meu pessoas, Deus. naquela presença, naquele ambiente, porque por mais que eu quisesse, a minha cabeça quisesse entrar ali naquela igreja, os meus sentimentos, tudo que eu estava sentindo, de tudo que eu vivia e ainda vivia na mesma época, não sei se era uma falta de coragem ou se era realmente um temor e um tremor de estar ali na presença de Deus e estar daquela forma. Mas é nesse momento que Deus quer que você esteja diante dele. É nesse momento que Deus quer que você esteja ali na presença dele, que você peça socorro, que você peça ajuda. Eu entrando ou não entrando, Deus sabia da minha condição. Eu entrando ali, dobrando meu joelho, orando, as pessoas que, naquela igreja que eu tentava ir, as pessoas me conheciam, sabiam, me viam no bar bebendo, me via, às vezes, chegando tarde de um baile, entendeu? E às vezes, também poderia ser por que a pessoa vai pensar de mim? Há dias atrás eu estava voltando do baile todo torto, e agora eu estou tentando estar aqui na igreja. Ou seja, são várias coisas que você tem que parar e analisar, mas o principal de tudo é que Deus quer que você esteja ali. Deus sabe de tudo, Deus sabe dos seus problemas, e Ele só quer que você procure e peça ajuda. Como eu sempre falo, normalmente eu gosto de citar muito, Ele está à porta batendo. Você só tem que deixar entrar. Amém, mano. A gente vê essas testemunho maravilhoso e isso só confirma o que a gente lê na palavra, porque a gente vê essas histórias de grandes homens que acabaram errando. E por que essas histórias estão na Bíblia? Por que essas passagens onde eles erraram também estão na Bíblia? A Bíblia ela é perfeita, ela é sagrada, então ela conta as histórias de maneira verídica. E conta para nós que mesmo errando, mesmo falhando, mesmo da nossa parte nós sendo falhos, a gente caindo, a gente agindo da maneira errada, perdendo o foco, nós temos uma chance. Nós temos um Deus que está ali. Como o Raul disse, Ele conhece, Ele sabe da nossa história, Ele sabe o que nós temos feito, Ele sabe do nosso coração. Você vindo na igreja ou não, Ele saberia, Ele sabia do teu coração, Ele sabia o que você estava passando. E esses homens, eles erraram, mas eles tinham um Deus que estava ali com eles. Eles tinham um Deus que tem misericórdia, que tem graça e que os abraçou, os trouxe de volta. Então, a Bíblia nos mostra que, mostrando essas histórias desses homens que caíram, mas voltaram, nos mostra que nós não somos perfeitos e nem vamos ser perfeitos. Nós vamos errar, nós vamos cair, nós vamos falhar, nós vamos perder o foco uma hora ou outra, mas nós vamos ter uma chance de voltar para esse foco, voltar para esse propósito. Pois é. Dá para usar o exemplo da criança, né? A criança, quando ela cai, ela não vai para longe do pai. Pelo contrário, a primeira coisa que a criança faz é ela corre pro pai, cara. Pai, choro e grito. E deveria ser esse o nosso sentimento. Cara, eu caí, eu pequei, eu errei, eu perdi o meu foco. Para onde que eu vou? Eu vou para os braços do meu pai. Eu vou chamar ele, porque é ele que pode me socorrer. É ele que pode me ajudar. É ele que pode me fazer caminhar de novo. É ele que pode cuidar das minhas feridas. É ele que pode, sabe, fazer eu retornar para os caminhos. Então, a palavra de Deus diz, né, o reino de Deus é semelhante, né, para quem quiser entrar no reino de Deus tem que ser semelhante a uma criança, esses pequeninos, né, e essa pureza de coração de saber, pai, eu errei, mas me perdoa, né, e vai para o caminho de novo e já é restaurado. O pai restaura, o pai cuida, o pai, né, coloca no caminho de novo. Pois é. E o exemplo da criança, né? A criança corre para o pai porque ela quer acertar. Ela sente muito porque ela entristeceu o coração do pai. Então ela vai para o pai porque ela quer aprender dele para que ela possa acertar na próxima vez, não possa mais fazer aquele erro novamente. Por mais que seja difícil manter um foco ou entrar num foco, mano, vai nesse propósito porque vale a pena. Vale muito a pena. E o pai sabe, né, o que é bom para a criança. O pai, eu tenho um testemunho um pouco diferente. O testemunho que meu pai sempre me conta. Ele falava que ele vinha aqui, quando ele congregava aqui na nossa igreja,
E ele falava que eu ficava correndo muito quando eu era criança aqui no pátio. E ele falava, Dinho, para de correr e fica perto de mim. Não quero que você corra. Para de correr. E eu, tá bom, pai. Aí eu corria e caía e me machucava. Ele falava, para de correr, senão vai chegar em casa, você vai apanhar. O pai tá te falando. Eu falava, não, tá bom. Aí teve um dia que eu corri, tava escorrendo de suor. Ele falou, filho, você vai chegar em casa, você vai apanhar, não tem o que fazer. Daí eu chorei, falei, pai, pelo amor de Deus, pai, eu não vou mais. E ele falava, é só ficar perto de mim, para de correr. Eu falava, pai, eu não vou mais, não vou. Eu chorei tanto que ele falou, tá bom, então não corre mais que você vai apanhar. Isso era no sábado, no domingo eu já tava dando volta no quarteirão. Aí ele me pegou e falou, espera, você vai chegar em casa. Chegou em casa, eu chorei de novo, não teve jeito, né? Apanhei. Mas o que ele queria me ensinar? Ele estava me protegendo de algo ruim que poderia acontecer. Ele falava, filho, você ficava correndo ali, ó, ali fora, você saía do pátio, ia para perto da rua e passava carro rápido. Eu só queria que você ficasse perto de mim, porque perto de mim não tinha como você sofrer um acidente. Perto de mim não tem como você se machucar, perto de mim não tem... Eu sei onde te colocar para você se sentir seguro, para você não se machucar. E é um exemplo que dá para trazer. O nosso pai, ele sabe. Quando a gente corre para os braços do nosso pai, ele sabe onde colocar a gente. Ele sabe quando a gente está perdendo o foco. Ele sabe quando a gente está perdendo o foco e quando a gente está indo para algum lugar onde a gente pode se machucar, onde a gente pode cair, onde a gente pode se ferir e que trazer, quem sabe, uma consequência muito grande que talvez nem dê para voltar, né? Uma consequência enorme na nossa vida. Pois é, e perder o foco é prazeroso, né? Vamos ser sinceros, né? Mas a consequência dele, no caso... Na hora que o Dinho tava correndo lá, nossa, tava bom, né? Tava feliz demais, cara. Que top! Tava grandão ele, né? Aí quando chega em casa não tem escapatória. Não tinha para onde correr, né? Mas é isso, né? A gente vê quando Deus sabe da nossa necessidade, a gente sabe que a gente pode correr para Ele, mas muitas das vezes a gente não corre. Um exemplo disso é o próprio rei Davi, né? Assim que ele errou e o erro dele foi exposto, a primeira coisa que ele fez foi correr de volta para o pai. Já pediu, no mesmo momento, caiu de joelhos e pediu para Deus não retirar dele o seu espírito, porque ele sabia que ele só poderia ter sucesso, que ele só era abençoado porque ele estava com Deus, que ele seguiu o caminho de Deus. Então, ele tendo essa consciência, a primeira coisa que ele fez foi já voltar para a comunhão. E é isso que a gente deve fazer também, né? Não se afastar, sempre correr para o Pai. As distrações, tem um livro que eu li, e o livro falava assim sobre a maneira que o inimigo age em relação ao cristão. E uma das maneiras que o inimigo age em relação a nós, não é no sentido de fazer com que o adoremos. Né? O diabo, ele não quer que você o adore. Ele simplesmente quer que você não adore a Deus. Se o diabo puder te distrair, tirar o teu foco, ele cumpriu o objetivo dele na sua totalidade. Ele não pode ser salvo, para ele já era. Então, o quanto mais de pessoas que ele puder levar com ele vai levar, irmão. Então, se ele conseguir tirar o teu foco de Jesus, de Deus, da palavra, é a missão dele. Se ele puder te manter anestesiado, distraído durante a sua caminhada, durante a sua vida aqui, cara, tá feito. Você perdeu o foco do teu Deus. Uma vez que você perdeu o foco do teu Deus, uma vez que você não está caminhando para Deus, você está indo para onde? Só tem dois caminhos. Você não está parado em um lugar. Ou você está caminhando em direção a Deus, ou você está caminhando em direção ao inferno. São dois caminhos e dois caminhos contínuos. Ou é um caminho em direção a Deus, ou é um caminho em direção ao inferno. E se você não está caminhando para Deus, meu amigo, não interessa para onde você está indo. Você está indo, né, para onde você acha que você está indo. É o contrário do céu, né? É o contrário do céu, e o contrário do céu é o inferno. Então, se o diabo conseguir te distrair, tirar o teu foco, e aí ele vai se utilizar do que a gente está falando aqui, de redes sociais. Imagine alguém que passa 9 horas numa rede social, cara. E eu não estou falando de 1 ou 2, 3 pessoas
que estão sofrendo lá e estão sendo reconhecidos. Nossa, aquele cara lá. Não, Essa é a é média o mesmo, teu né? amigo É que a está na média, escola. então. É a média, cara. Então quer dizer que tem gente que tem mais. Tem gente que passa mais horas ainda. Alguém tá cobrindo a minha média. Será? Ou você está cobrindo a média de alguém? Oremos. Segundo o Raul, ele não é viciado, então alguém tá cobrindo a média dele, né? Nossa. Tá tranquilo. Deixa eu ver, olha pra mim. Isso. A mentira tira do foco. Mas a gente falando sobre foco também, a gente também tem que entender e discernir certas coisas. Tem um versículo que é muito interessante, que fica em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nessa parte aqui, Paulo ele não está falando da visão aqui humana. Ele está falando de entender e ter discernimento de certas coisas. Em certos momentos, não é errado você estar na internet, porque a internet ou ela te edifica, se você souber usar, ou ela vai te destruir. Ou ela vai te deixar mais esperto e capacitado para certos assuntos, ou ela vai te jogar lá embaixo e você vai pensar, caramba, eu não sou ninguém. Você ter o discernimento dessas coisas e você saber usar a internet, você saber entender e você lutar para que aquilo ali não tire seu foco, a gente consegue ver hoje uma palavra que já fala, no canal de vocês já até falaram sobre cancelamento. Vocês não têm ideia do que o peso dessa palavra hoje. Vocês já teve várias ocasiões, ainda mais em época de reality show, que você mais vê na internet, fulano de tal foi cancelado. Vocês não têm noção do quanto isso destrói literalmente uma pessoa. Ou seja, se você perder o foco, às vezes, é normal, a gente vai errar, a gente é ser humano. Se a gente fosse perfeito, a gente pode apagar essa luz aqui e seguir o nosso caminho. Mas ter discernimento do que é bom e do que é ruim na internet é muito importante, ainda mais, não só para todas as pessoas, mas principalmente para o cristão. Imagina o Rafa, você falou, né? A gente não vai ser perfeito, senão podia apagar a luz e ir embora. O Rafa usou o exemplo de Davi. Davi é o homem segundo o coração de Deus, e um homem que perdeu o foco, um homem que errou feio, né? Se distraiu, cometeu um pecado que é marcante. Todo mundo lembra do pecado de Davi, é um dos mais marcantes da Bíblia. E que trouxe consequências para ele. Trouxe consequências para ele, e ainda assim ele foi o homem segundo o coração de Deus. E a gente imagina, ele foi o homem segundo o coração de Deus porque ele era perfeito, porque ele não pecava. Não, a própria palavra diz exatamente o contrário. Na verdade, ele foi homem por quê? Porque ele pecou, ele errou, mas quando isso foi revelado, quando os olhos dele se abriram, ele se arrependeu, ele se jogou no chão, ele se humilhou, reconheceu o próprio erro, se jogou aos pés do Senhor, pediu perdão e seguiu no caminho contrário daquilo que ele havia. E é um homem que está na genealogia de quem? De Cristo. De Jesus, cara. Meu Deus. Para confrontar qualquer tipo de pensamento que a gente tem, ou que permeia aí a sociedade, a cultura, de que a gente não pode errar, levando em consideração o que o Raul comentou, de ser cancelado. Cara, a gente vai errar, a gente vai falhar em algum momento, a gente vai perder o foco. Mas o importante é olhar para aquele que não errou. Olhar para aquele que não perdeu o foco. Que não perdeu o foco. Que, né, Jesus, ele não perdeu o foco. E ele não perdeu o foco porque, por algumas coisas assim que são muito marcantes, ele estava o tempo todo em comunhão com o Pai dele. Você não quer perder o foco? Esteja em comunhão com o teu Pai. Você não quer perder o foco? Conheça as Escrituras. Se a gente for olhar para a palavra, aí tem mais um que eu lembrei agora que não perdeu o foco, Estevão. Olha só. Estevão não perdeu o foco, cara. E qual que foi um dos motivos pelos quais Estevão não perdeu o foco? Porque ele conhecia as Escrituras. Se você pega o discurso de Estevão, diante do Sinédrio, ou lá no julgamento que ele estava, ele começa a citar as Escrituras lá de trás, cara. Porque aconteceu isso, e ele foi, cara. E o pessoal nem interrompia ele. E o discurso dele era tão marcante,
era tão verdadeiro que, não tendo como as pessoas refutar ou contrariar ele de alguma forma, fala, vamos matar. Apelaram, né? Vamos matar. Não tinha argumento, apelou. Vamos matar. E daí os olhos dele estavam tão fixos em Deus que quando ele começa a ser apedrejado, os céus se abrem. E aí ele tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E as palavras que ele fala ali enquanto está sendo apedrejado é: Senhor, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Jesus, quando estava sendo crucificado lá, quando colocaram a lança, Jesus, Senhor, perdoa eles, não sabem o que fazem. Então, para não perdermos o foco, para continuarmos firmes, né, conheça as Escrituras. Conheça o Deus que você serve, que nem o Rafa comentou agora há pouco. É aquele famoso, eu guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, eu vi que você estava com vontade de falar ali. Passou. Passou. Perdeu o foco. Perdeu o foco. Veja como é tão fácil perder o foco. Pois Ele estava aqui, ó. Perdeu o foco. Já era. Nem lembro o que eu ia falar, mano. Meu Deus. Mas Pra é você isso. ver, né? São detalhes que fazem a gente perder o foco, né? Como as redes sociais, né? Uma ferramenta que deveria ajudar a gente acaba muitas vezes destruindo a gente, destruindo o nosso propósito, destruindo o nosso foco, né? Você que ainda não seguiu a nossa página no Instagram, segue lá, o Mads Vila Americana. A gente fez um post essa semana passada, que era como se fosse um desafio. Que era bem assim: e se para cada vez que você abrisse uma rede social, você lesse um versículo? Já achei. Daí tinha uma pergunta, né? Você já teria lido a Bíblia toda? Imagine Com uma certeza. pessoa que fica 9 horas na rede social. Quantas horas você leu a Bíblia inteira, né? Meu Deus. Então, Meu Deus. fica aí um pensamento. Cara, e se toda vez que eu abrisse lá o Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, para cada vez eu lesse um versículo, ou vamos mais longe, lesse um capítulo. Cara, um capítulo, se você pegar para ler mesmo de verdade, você leva 5 minutos, no Dependendo máximo. do capítulo. No Nossa. máximo. A gente não aprende um capítulo, mas em 9 horas aprende quantas dancinhas no TikTok? Olha só. Erra. Aí é a verdade soltada pelo Raul. Não que seja errado você utilizar as redes sociais para lazer também, né? O erro está em você deixar de fazer outras coisas mais importantes, como ler a palavra, orar, vir à igreja, um trabalho da faculdade, fazer coisas que você deve fazer para ficar na rede social. Aí que está o erro, né? Não só isso, né? Mas interagir também com as próprias pessoas que estão ao seu redor. Família, amigo. Hoje em dia as pessoas preferem tratar as coisas por mensagem, por telefone e esquece que tem uma vida. Tá do lado da outra e manda um WhatsApp. Tá do lado da outra. Eu já fiquei em diversos lugares que eu mesmo tava, os amigos, todo mundo com o telefone assim, mas estava todo mundo no mesmo ambiente, mandando figurinha para a pessoa que estava na sua frente. Tem noção de quanto isso a gente vive praticamente fora da nossa realidade. A gente, de certa forma, se deixar, a gente fica uma pessoa oca. A gente fica oco e só vive aquilo ali, ó. O quão Meu bom, Deus. o quão importante é aquele momento, que às vezes é um momento rápido, igual estamos fazendo aqui, senta em alguns amigos e começa a trocar uma ideia, começa a conversar sem olhar celular, sem olhar nada. E ao invés de aproveitar aquilo, a gente está deixando de lado a comunhão com o nosso amigo, algo que a gente pode conversar, aproximar, aprofundar uma amizade, né? E para ficar no celular. Aí tá todo mundo aqui. Quantas vezes você que está assistindo, quantas vezes você já não se pegou numa roda de amigos em que não tá ninguém olhando para a cara do outro, tá todo mundo olhando, tá cada um vendo sua rede social, cada um vendo seu celular. Então, vamos tentar mudar essa nossa prática. Vamos tentar, quando a gente estiver entre amigos, deixar o celular de lado. Quando a gente estiver em família, deixar o celular de lado. Aproveitar aquele momento que provavelmente vai passar muito rápido e depois você vai ter aquele momento que você vai pegar e vai dar aquela olhadinha na rede social. Mas vamos tentar praticar mais a comunhão, tentar praticar mais a leitura da palavra, mais momentos com Deus de oração e outros, né? E quando pegarmos o celular, né, tentarmos ver ao Que máximo seja algo edificante. coisas que nos edificam, né? Que sejam coisas que vão nos trazer consequências boas e não vão nos levar a pecar e não vão nos levar a perder o foco, né? Então, siga aí as nossas redes sociais, que as nossas redes sociais aqui da Umadse
vão te ajudar a não perder o foco, né, Fer? Aí sim, Isso aí. a gente traz versículo, a gente traz desafios, como o Fer disse, posts interativos ali que dá para você refletir, para você buscar a palavra, e também, né, a gente traz aqui os vídeos dos nossos cultos e tudo mais, então sigam aí, a gente está no Instagram, está no Facebook, você também pode estar nos ouvindo pelo Spotify e pelo YouTube. E eu quero agradecer, porque eu acho que nosso tempo já estourou faz um tempinho, então agradecer você que está nos assistindo, e agradecer Fernando Aquino, muito obrigado por... só deixa eu falar, o Fernando Miranda aqui, ele era o Fernandão original, né? Desde antigamente aqui na igreja. Isso quase me fez perder o foco, cara. Quando chegou o Fernando Aquino, pela estatura dele, né? Que se a gente mandar ele ficar de pé, não tem como, né? Vai passar da câmera. Não tem teto. Só porque o cara é maior, cara. O homem é Nada a ver muito isso grande. aí, nada a ver. E aí teve um culto que falaram, vai tirar a oferta aqui, não sei qual irmão, e o Fernandão. E aí o Fernando Miranda fez assim, ó. De repente ele olhou pro lado, tava o Fernando Aquino levantando. Dá licença que o Fernando sou eu. Perdeu, Ou seja, mano. Perdeu. quase perdeu o Brincadeira, foco né? por causa disso. Quase perdi o foco. Mas Deus é bom. Mas Como Deus é bom. agora eu chamo ele de Fernando Aquino e Fernando Miranda pra não dar briga, né? Agora ele tá satisfeito, né? Que ele tem um sobrenome agora. Mano, muito obrigado por estar aqui com a gente. Amém, eu que agradeço. Fiquei muito surpreso com a oportunidade que me deram, né? Foi em cima da hora também. O outro tá reclamando Mas assim, que bom. reclamando que recebeu o tema 5 minutos antes, né? E eu fui convidado meia hora antes. Mas foi bênção, estou muito satisfeito. Glória a Deus por tudo. Amém, mano. Fer, muito obrigado, mano, por estar aqui mais uma vez. Fer, meu sócio do canal Não Pare, já deixar aqui, né? Tem um canal que tem aí no YouTube, que é o canal Não Pare. Canal Não Pare, gente. Se eu Muito fosse bom. você que tá ouvindo aí, além de seguir a Almates Vila Americana, segue lá o canal Não Pare também, que é uma mensagem. Não Pare. Mexendo aí, EBD? 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 EBD, opa, então tá bom. Corta pro Raul aqui. Ele quer fazer o merchan da EBD pra gente aqui. Vai lá, Raul. Olha, gente, vamos vir pra EBD, hein? No grupo, assim, ó, tem bastante gente. Chego na EBD, tem 10. Vamos explanar todo mundo aí. Tem alguma, ó, não vou citar nomes, porque senão vão cortar de qualquer jeito. Mas Deus tá vendo. Não, agora é sério, gente. Vamos vir pra EBD. Só Deus entende, quem dá aula sabe o quanto é trabalhoso preparar uma aula, estudar, dedicar o tempo ali pra falar e ensinar pra gente. Então, vamos vir a EBD aí, tá? Quero ver o próximo domingo, né? Domingo agora tem, né? Tem. Pelo menos os 30, no mínimo. Olha, 30. é o desafio. É o mínimo. Tem que tá em 30. Mas, Fer, muito obrigado, mano, por estar aqui com a gente. Deus abençoe. Todos vocês aí, muito obrigado. Como a gente falou no começo, assistam todos os outros episódios. Vai ser bênção pra tua vida e compartilhe com alguém também. Manda pro teu amigo, manda pras pessoas que você sabe que ficam um monte na rede social. Fala assim, ó, tem uma Já que coisa tá na rede social. boa. Tem uma coisa boa pra você ouvir, pra você assistir, né? Tá aqui, ó, o Mads Vila Americana. Consome todo o conteúdo deles aí que vai ser bênção. Isso aí, Raul Livan, como ele mesmo se apresentou. Obrigado, mano, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço por estar aqui, mais uma oportunidade. Creio que essa conversa, descontração, também a gente envolvendo a palavra de Deus, faça sentido na vida de algumas pessoas, assim como nossas experiências e o pouco que a gente está passar para vocês, faça sentido no coração de vocês. E é isso aí. Valeu, mano. Valeu, Rafa. Mais uma vez o Rafa tá aqui com a gente. Obrigado, mano, por estar aqui. Valeu, Tinho. Sempre uma bênção, sempre muito bom estar aqui com vocês. Sempre cada vez agregando mais, aprendendo mais e interagindo. Sempre muito bom. É isso aí, mano. Então, muito obrigado vocês que nos assistiram. Muito obrigado vocês que estão aí em casa. A gente fica até meio perdido com as câmeras, né? Tá muito chique o negócio aqui, mas tá naquela ali. Muito obrigado vocês que nos assistiram. Até o próximo podcast, até o 7º episódio. Falou, e é isso. Valeu! Valeu!